Bom, vamos lá gravar o primeiro vídeo do meu canal. Eu vou gravar esse vídeo de uma maneira bem amadora e bem simples. Eu estava esperando um equipamento chegar para começar a filmar e a gravar, mas se a gente ficar esperando muito tempo, a gente perde tempo e então não vamos perder tempo. O tema que eu quero falar hoje é sobre Halloween e vou contar algumas experiências que eu tive no Ministério de Libertação, de pessoas que já se envolveram, que praticaram. Você que está ouvindo aqui, talvez nunca tenha ouvido falar sobre isso. O diabo, ele é conhecido como o enganador, o pai da mentira na Bíblia. Então ele usa de artifícios, ele usa de subterfúgios para estar enganando as pessoas. Ele só pode agir na vida de uma pessoa quando ele tem um direito de agir, uma base legal. Essa base legal você dá para ele quando você pratica alguma coisa que é contrária à palavra de Deus. Uma dessas coisas é a festa de Halloween. Então vou falar sobre a origem da festa. A origem da festa do Halloween possui uma grande trajetória, vista a ser praticada há mais de 3.000 anos. Ela surgiu com os celtas, povo que era politeísta e acreditava em diversos deuses relacionados com animais e as forças da natureza. Os celtas celebravam o festival de Samain, o qual tinha duração de 3 dias, com início no dia 31 de outubro. Nela, além de comemorar o fim do verão, comemorava-se a passagem do ano celta, que tinha início no dia 1º de novembro. Acreditava-se que nesse dia os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Por esse motivo eram usadas fantasias e as festas eram repletas de artefatos sombrios, com o intuito principal de se defenderem desses maus espíritos. Mais tarde, durante a Idade Média, a igreja começou a condenar o evento, e daí surgiu o nome Dia das Bruxas. Durante o medievo, os curandeiros eram considerados bruxos, e por se posicionarem contra os dogmas da igreja eram queimados na fogueira. Assim, na tentativa de afastar o caráter pagão da festa, a igreja promoveu alterações no calendário de modo que o Dia de Todos os Santos passou a ser comemorado no dia 1º de novembro, o que acontecia antes no dia 13 de maio. Daí que o nome Halloween decorra das junções das palavras Hallow, que significa santo, e Eve, que significa véspera. Com a colonização das terras americanas, a tradição foi incluída na cultura americana, sobretudo nos Estados Unidos. Curioso notar que a tradição do Halloween foi passada de geração em geração, uma vez que não existe nada escrito sobre isso. Nos Estados Unidos, a tradição do Halloween é muito forte. Foi trazida por imigrantes irlandeses no século XIX. Desde então, a festa é o maior sucesso. As crianças usam fantasias e batem nas portas das casas dizendo a tradicional frase doce ou travessura, trick or treat, em inglês. A brincadeira consiste em pedir doces, ameaçando cometer travessuras a quem negar as guloseimas. As casas e as ruas ficam decoradas com temas sombrios, bruxas, caveiras, múmias, vampiros, fantasmas, etc. Uma das marcas mais emblemáticas da festa são os grandes abóboras, com rostos e com velas dentro. Atualmente, a comemoração possui um grande valor comercial e é data de feriado nos Estados Unidos. Além dos Estados Unidos, a festa foi difundida por países diversos do mundo, tendo forte tradição no Canadá e no Reino Unido. O pedido de doces realizado pelas crianças está relacionado com a antiga tradição celta. Como forma de apaziguar os espíritos maus, as pessoas lhes ofereciam comida. As mulheres celtas faziam um bolo chamado bolo da alma. Já a tradição da vela dentro da abóbora vem do folclore da Irlanda e está relacionada com a figura de Jack da lanterna. No entanto, na história original, a abóbora era um nabo. Jack era um beberrão que, enganando o diabo, conseguiu escapar do inferno. Ao morrer, Jack não foi aceito no céu, de modo que a sua alma passou a vaguear pelas noites usando uma lanterna para iluminar o caminho. A lanterna era feita com um nabo. Tendo em conta a abundância de abóboras na época da festa nos Estados Unidos, elas tomaram conta da decoração da festa. Os principais símbolos associados à comemoração são abóboras com velas, as fantasias de bruxas, caveiras, múmias, fantasmas, zumbis, morcegos e gatos. Além disso, as cores mais utilizadas são preto, roxo e laranja.
Ainda aqui no Brasil, o Halloween não tem grande tradição. Existem muitas festas temáticas que ocorrem no dia 31 de outubro atualmente. Isto ocorreu por influência estadunidense, sendo, portanto, uma comemoração mais recente no país. No entanto, ainda não é comparada com as festividades que se realizam nos Estados Unidos. Antes não era comemorada, mas desde há 20 anos tem sido um hábito aqui no Brasil. Um dos maiores proporcionadores dessa cultura foram os cursos de idioma no nosso país. Em muitas escolas de língua se comemora com os alunos a data relacionada com a cultura inglesa e estadunidense. Bom, vem de uma religião pagã, uma religião céltica, e a religião céltica era uma religião politeísta, tinham muitos deuses. Eles acreditavam em diversos deuses ali relacionados com a natureza, então existia um misticismo, todo um ocultismo, todo um rituais em volta disso. E os feiticeiros ali dos celtas eram os bruxos, chamados druidas. Eles tinham uma relação assim direta com árvores, com natureza. E o que acontecia também era muito sacrifício humano. Tanto que os romanos, eles se escandalizaram com a barbaridade dos sacrifícios e dessa religião celta. Se você fizer uma pesquisa, hoje, as pessoas que mais desaparecem, elas desaparecem, principalmente crianças, no mês de outubro para novembro. Porque essas crianças são oferecidas em sacrifícios, em rituais de magia, de bruxaria e de satanismo. Quando eu me converti no ano de 1992, e eu já me converti numa igreja que ela estava toda envolvida em batalha espiritual. Eu nem sabia o que era intercessão, mas o meu pastor, Amaury Braga Júnior, começou a me ensinar sobre essas questões, e a gente combatia um grupo de bruxaria lá em Pouso Alegre, que não sei se vocês lembram, apareceu no Fantástico, Thomas Green Morton, o bruxo do Ra, que entortava garfo, que fazia relógio voltar para trás, e faziam vários encantamentos, vários tipos de magia, de bruxaria. Era esse grupo aí que a nossa igreja intercedia e combatia ali espiritualmente. Então foi aprendendo muita coisa. Lá na cidade de Pouso Alegre, o delegado da cidade, ele era crente, e o delegado da cidade falou para mim que toda sexta-feira eles encontravam nas matas de Pouso Alegre uma criança sacrificada em rituais de bruxaria. Quando você participa de uma festa de Halloween, que parece uma coisa inocente, até bonita, crianças participam, parece que não tem nada demais, mas tem tudo demais. Porque desde o início de outubro, todas as bruxas, todos os bruxos, magos, feiticeiros, eles têm um altar. E esse altar eles direcionam para o norte, eles sincronizam esse altar e começam ali a invocar poderes cósmicos, energias cósmicas. Vamos tratar como energia. Esses bruxos, eles têm um poder, eles têm uma capacidade que eles desenvolvem demoníaca, chamada projeção. Eles conseguem ali, eles chamam de ectoplasma. Eles conseguem fazer a alma deles sair do corpo e desdobrar. Eles conseguem vencer a barreira do espaço-tempo. Eles desdobram no tempo, eles andam por aí, e os altares deles estão todos sincronizados, todos conectados com essas energias cósmicas, com essas energias mentais, com essas vibrações ali que eles emanam do ectoplasma, da alma deles. E quando você participa inocentemente, a Bíblia fala que o nosso corpo, ele é um altar, que o Espírito Santo de Deus habita no nosso corpo. Então quando você participa, você sincroniza o altar do Espírito Santo com o altar dos bruxos, dos magos e dos feiticeiros, e vibra na mesma energia deles. Vocês imaginem espiritualmente o que isso acarreta para você, de mal, o vínculo que você estabelece espiritualmente com as trevas. Eu me lembro na época da igreja de Santo André, muitas bruxas da Wicca, muitas bruxas da magia branca, que eles chamam, elas começaram a ir na igreja e se converter. E eu comecei a aprender como é que eles agem, como é que eles trabalham, como que eles desenvolvem ali
a iniciação, aprendi muito sobre bruxaria, porque eu precisava aprender para poder libertá-las desses vínculos que elas estabeleceram. Então eu sei muito bem como eles agem. E eles até quando procuram espiritualmente algo diferente, é até por boa vontade, não é por mal que eles fazem isso, mas eles são enganados. E assim, tudo que você faz errado, uma hora a conta chega. Essas bruxas, elas sofreram muito. Para fazer a libertação delas foi muito difícil. Então eu quero dar um conselho para você, não participe de nenhuma festa de Halloween, não deixe seus filhos participarem, porque isso é um vínculo que você estabelece com as trevas, é uma porta que você abre para o diabo agir na tua vida, na tua família. Eu vou dar um exemplo que você vai entender bem o que eu estou falando. Vocês imaginem um campo de futebol, uma torcida ali, todo mundo torcendo para o mesmo time, todo mundo vibrando ali com aquela partida de futebol. Espiritualmente é mais ou menos o que acontece isso. É isso que acontece no mundo inteiro. Essas bruxas, esses magos, esses feiticeiros, eles estão sincronizados, eles estão conectados, os altares deles virados para o norte, que dizem que é a região onde Satanás habita com seus demônios, e eles estão vibrando, eles estão emanando forças espirituais. E quando você participa de uma festa de Halloween, você participa dessa conexão maligna, você participa dessa vibração espiritual, e isso traz um peso para a tua vida. Espero que esse pequeno estudo sirva para te alertar. E esse canal tem a intenção de tratar dessas questões espirituais. Tudo que você tiver dúvida ou problemas que você tiver, você pode escrever para pr.enzo@icloud.com. Vou repetir, pr.enzo@icloud.com. A gente vai estar tratando desses problemas espirituais, dessas questões, suas implicações, seus pesos, tudo aqui nesse canal. Até a próxima. Deus abençoe a tua vida.